Olá pessoal, a gente vai continuar aqui a nossa minissérie de topografia e agora a gente vai dar sequência na parte de relevo, inclusive com um exemplo de nivelamento geométrico composto. Antes de a gente dar sequência no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, não se esqueça de clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir e compartilhar esse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Aqui a gente vai fazer então um exemplo de nivelamento geométrico composto, em que, por exemplo, em campo, você e seu colega, duas pessoas, foram medir um lote residencial retangular estreito, porém muito acidentado, utilizando nivelamento geométrico composto e, portanto, como equipamento, vocês levaram uma trena, que também o pessoal chama de diastímetro, um teodolito na maleta, duas balizas, pelo menos no mínimo, um tripé e um prumo de centro, uma régua vertical, que o pessoal também chama de mira, uma prancheta e objetos para anotação, e duas folhas de papel, pelo menos no mínimo, para fazer uma caderneta e para fazer o croquis. Se o terreno era bastante estreito, no entanto ele era bastante acidentado, talvez fosse o caso de a gente fazer um croquis igual esse que a gente está vendo aí, em que tem uma primeira estação, que foi colocada ali naquela altura entre o ponto 1 e o ponto 2 ali da reguinha da baliza, e depois, como ficaria bastante difícil de ver ali a parte mais baixa do terreno, então lá embaixo do terreno o pessoal pegou e colocou ali o teodolito entre o 3, 4, 5 e 6, ali naquele lugar um pouco mais embaixo. E repara que essa reguinha que está em 3, ela vai amarrar a medição da parte mais alta em relação à parte mais baixa, entre o plano ali divisada A, que seria o PVA, e amarra ali em direção ao PVB, que seria o plano divisada em B. Agora, se eu tenho esse desnível, esse barranco que está na ordem das dezenas, por exemplo, tem cerca de 10 metros, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, então por segurança eu arbitraria os 100 metros ali para a gente sempre trabalhar com valores positivos. Se esse terreno ele é acidentado de um jeito bastante diferente, eu talvez faria uma visada, por exemplo, uma medição nesse sentido, e lá na outra aqui, onde ele começa a ficar um pouco diferente, eu faria também a medição de nivelamento geométrico composto em cada um desses outros lugares para começar a ganhar um pouquinho mais de precisão nessa medição de nivelamento geométrico composto. Ainda mais se ele fosse um barranco que ele não desce retinho, ele desce um pouquinho inclinado, em direção ali, por exemplo, ao fundo do terreno. Então, seguindo esse exemplo então de nivelamento geométrico composto, primeiro, a gente parar para pensar, a gente teria 7 pontos de visada. Daí a gente pega e faz croquis e numera, daí pontos de visada 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e 7. E daí relativamente aqui distantes, que a gente vai marcar ali em campo, em loco, em linha, e um croquis, a gente pega e desenha também marcando esses pontos. E daí a gente tem 2 pontos de estação então, que a gente verificando ali em campo, seria necessário pelo menos esses 2 pontos, que daí foi chamado ali de A, marcado ali como ponto B, que seria o lugar em que o teodolito, a estação total, seria ali estacionado. E foi arbitrado a cota do valor de C1, que está ali, a cota arbitrada do primeiro ponto, que foi arbitrado ali nos 100 metros. E após a realização desse croquis, a gente poderia ter uma caderneta marcada com os campos necessários. Lembrar que a gente teria o ponto, teria a leitura de Ré, que é a referência, e Vant, que seria a medição que a gente faz depois. Daí tem ali o plano de visada e também a cota, que a gente teria que pegar e anotar. Então, feito isso, a gente teria que arbitrar, por exemplo, foi arbitrado 100 no C1, e C1 mais a leitura de Ré vai dar o plano de visada em ponto A. Então, a gente teria aqui o arbitrado, que seria aqui 100, aqui bem aqui no C1, e C1, que seria 100, mais a leitura de Ré, que está acontecendo aqui, daí a referência desse ponto A, vai dar o plano de visada em A. O plano de visada em A, o PVA, menos a leitura de Vant, vai estar dando a cota de 2. E da mesma PVA menos a leitura de Vant em 3, vai dar a cota de 3. Da cota de 3, do ponto 3 aqui, mais a leitura de Ré em B, vai dar o novo plano de visada, que vai ser aqui o PVB, o plano de visada em B. E do PVB menos a leitura de cada um dos pontos próximos, vai dar a cota deles também.
Então, aqui o exemplo resolvido, né? Lembrar que Ré não necessariamente Ré atrás, Ré é a referência, e Vant é aquilo lá que você mede depois da referência. Então, a gente tem aqui uma superfície arbitrada, né? Ali no 100, e depois a gente fez ali o PVA e o PVB, e na sequência a gente tem um nivelamento, aqui para parar para pensar, que é composto de 2 nivelamentos simples em A e simples em B. E aquilo que amarra e conecta eles é a visada no lugarzinho que a régua está em 3. Então, essa visada em 3 é uma estaca de mudança. Ela vai ter uma leitura de Vant e A e vai ter uma leitura de Ré em B. Lembrar que Ré não é o que está atrás, Ré é a referência da estação, é o ponto conhecido. E os demais são vantes em relação a essa referência. Se a gente fosse seguir então nessa leitura estadimétrica, lembrar que PV, né, o plano de visada, vai ser a cota mais a leitura de Ré. Isso quer dizer que se a gente fosse fazer aqui uma equação simples, é igual dizer que a cota é o plano ali de visada menos a leitura de Vant. Então, esse nivelamento ele é composto de 2 nivelamentos simples e, portanto, 2 planos de visada, né, PVA e PVB. A gente tem que marcar as leituras estadimétricas, as de fio médio, fio nivelador, no croquis e na tabela. E lembrar que fio superior mais fio inferior dividido por 2 vai dar fio médio, ou seja, o fio médio é uma média. E a diferença não pode ser maior do que 2 milímetros, porque senão está fora do que seria aceitável pela norma aqui no Brasil. Então o pessoal pegou, ou você e seu colega, né, seguindo aqui o exemplo, e marcou aqui na tabelinha, né, o ponto 1, 2, 3, 4, 5 até 7 ali na caderneta. Então marcou nessa caderneta, daí, por exemplo, o pessoal pegou e marcou aqui o valor arbitrado da cota, vai começar em 100, aqui em 1, e a Ré ali em 100, a gente pegou e viu ali, por exemplo, que era de 0,80 metros, que seria igual a 80 centímetros. E daí foi marcado aqui no ponto 1. No ponto 2, daí o pessoal pegou e marcou aqui adiante, deu então esse valor aqui de Vant, daí marcou ali. A gente vendo ali adiante, em 3, a gente marcou 3,20, né, no plano de PVA, e colocou ali nessa estaca de mudança o valor ali em 3 também. Já que ele vai ter então esses 2 valores também, então de Ré e de Vant. Daí foi medido aqui era 3, foi medido ali era 2,80, foi medido ali era 2,50, ali mediu era 0,60. Daí mediu então em relação a cada uma dessas balizas, essas estacas, e na sequência a gente teria que pegar e dar o valor, então a gente acrescentaria, né? Daí como assim a estaca em 3, lembrar que é uma estaca de mudança, e a gente lembra ali das fórmulas, né? PV igual cota mais Ré, e cota é igual PV menos a Vant. E daí a gente teria então que PVA, né, o plano divisado em A, seria a cota em 1, né, que seria de 100, mais a leitura de Ré em A, que seria de 0,8. Então, a gente tem, né, por consequência, que o plano de visada é de 100,8 metros, que a gente poderia arbitrar. Daí, a cota ali em 2, a cota em 2 seria o plano de visada em A, menos a leitura de Vant em 2, que seria 100,8, que a gente tem ali do plano de visada, menos o 0,801, que seria então 99,999 ali, igual a gente tem aqui na tabelinha. E aí a gente tem a cota em 3, né? Pode até pegar, na verdade podia ser calculadora simples aqui, aqui por exemplo, se eu faço 100, esse aqui acho que na verdade nem precisava, né? 100 mais aqui 0,8, né? Que a gente teria aqui o 100,8. Só que daí esse 100,8 que eu tenho que pegar e tirar aquilo lá que foi medido aqui na Vant, ali da cota 2, né? Então é menos 0,801, que daí a gente teria 99,99 ali. E daí a gente tem a cota em 3, que é o plano de visada em A, menos a leitura de Vant em 3. Ou seja, a gente vai pegar e vai fazer aqui o 100,8, né, o plano de visada em A, e eu vou tirar a leitura de Vant em 3, que seria de 3,2, que é o que a gente está vendo aqui, menos, só que aqui eu esqueço que é ponto, eu coloco vírgula, aqui 100,8 menos aqui o 3,2. Daí eu teria aqui 97,60. Só que 97,60 ali e nessa estaca, que seria uma estaca que amarra aqui essa virada. Então, por consequência, a gente tem um plano de visada em B, que vai ser a cota ali em 3, mais a leitura de Ré ali do ponto B, que a gente poderia pegar e somar. Então, por consequência, o plano de visada vai ser a cota em 3. A cota em 3 que a gente pegou e marcou ali da última vez 97,60. 97,60 é que eu vou ter que somar com a leitura de Ré em B, né, que era 0,5, igual a gente está vendo aqui.
Então eu vou pegar e vou fazer aqui então, zerar 98 ponto, desculpa, 97.6, que 97.6 que eu vou somar mais vírgula 5, que vai dar 98.100. 98.6 que é o novo plano de visada aqui em B, né? Bem aqui onde está essa regiãozinha. Esse 98.1 menos, por exemplo, aqui esses 3 metros, né? Menos 3, daí já daria então 95.100. Se eu pegar o 98.1 e tirar aqui o próximo, que seria de 2.8, daí ele me daria 95.1. Né, 95 metros e 10 centímetros. Se eu pegar e subtrair o próximo, né, 2.5, ele me daria 95.6. E se eu subtrair o próximo, que é 0.6, ele me daria aqui o resultado de 97.5. Ou seja, não tem segredo, é bem tranquilo, né, de a gente estar realizando. E daí isso seria dessa visada. Agora, como é que a gente pode tirar prova da continha, né? Lembrar, no entanto, que essa conferência só serve para conferir os cálculos da tabela. Ela não serve para ver a qualidade do levantamento. Para a gente pegar e ver a qualidade do levantamento, né, seria necessário fazer um contranivelamento, fazer o nivelamento em sentido oposto voltando, ou atingir uma altitude conhecida. Então, por exemplo, se eu conhecesse um dos lugares aqui e soubesse qual que é o valor, poderia tirar prova em relação a ele. Ou então eu poderia fazer voltando, né? Como assim eu fiz aqui crescente, do 1 em direção ao 7, eu poderia fazer uma tabela que eu vou medir aqui do 7, do 6, do 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, voltando aqui em direção à origem. Esse seria o jeito de ver ali em campo se estava certinho. Se não, a gente pode fazer a somatória em Ré menos a somatória adjuvante de mudança, que vai ter que ser igual à cota final menos a cota inicial, que eu peguei e colori aqui na tabela para ficar mais facinho. É igual a gente pegar 0,8 mais 0,5 menos 3,2 mais 0,6. Que daí a gente pega, e na verdade que nem precisa de calculadora, né? Daí 0,8 mais 0,5 vai dar 1,3. Né? Daí 3,2 mais 0,6 vai dar 3,8. E do outro lado, né, cota final menos a cota inicial. Né? Cota final aqui 97,5 menos a cota inicial que é de 100. Que daí a gente teria, né? Daí se for fazer a conta, aqui é menos 2,5 e aqui também é menos 2,5. Né? Dá para fazer até mesmo numa calculadora comum. Se você quiser seguir um pouquinho mais a fundo, você poderia pegar essas normas da BNT, daí dessa parte de levantamento, daí planear altimétrico também, né? A gente pode estar vendo essas normas, daí principalmente a norma de levantamentos topográficos, que é a NBR 13.133, e ali inclusive tem alguns exemplos, né, que você poderia estar verificando, inclusive todas essas normas sempre tem uma espécie de glossário, né, que determina ali a questão, né, de como é que essas palavras, né, que surgem aí de terminologia técnica, como elas se comportam, daí às vezes é interessante estar lendo, né, a norma ali, por mais que a gente tenha vários materiais, né, seja em texto, seja em vídeo, né, igual a gente está tendo aqui, ainda assim é interessante ter a curiosidade, né, de ver como é que essas normas elas são. Fora isso, então, bons estudos para você, bons projetos e a gente se vê na próxima.